Cada um de nós possui dons e habilidades dados por Deus que nos capacitam a servir, partilhar, ensinar e cuidar. Reconhecer esses talentos é fundamental para contribuir de maneira significativa para a nossa comunidade. Uma igreja relevante é um lugar onde todos enxergam uma oportunidade em dedicar os seus talentos na obra do Senhor. Essa dedicação coletiva fortalece os laços e cria um ambiente acolhedor e vibrante. Ser parte de uma igreja relevante é mais do que a simples participação. É dedicar-se a uma família espiritual, onde cada conquista é celebrada e cada membro é cuidado e servido um pelo outro, com dedicação e amor. É essa conexão que promove em nós um senso profundo de pertencimento e significado. Olhar para o outro não se trata de um tema de ano novo. Ele representa uma mentalidade, uma visão, um estilo de vida, uma cultura, a cultura do reino de Deus. Refletir em cada ação o amor e a compaixão de Cristo. Hoje, estamos fazendo um chamado. Torne-se a resposta de Deus para outros. Seja as mãos estendidas. Seja os braços abertos. Seja o sorriso acolhedor. Seja a diferença na vida de outras pessoas. Chegou o tempo de crescimento e envolvimento. Chegou o tempo de serviço e altruísmo. É tempo de voluntariado. Muito mais que um ano do voluntariado, nós convidamos você a viver esse tempo de voluntariado como igreja. Você é a resposta de Deus para este lugar. E a nossa oração é que você seja um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Deus te entregou dons, habilidades, talentos, e que você possa se colocar neste ano de 2025 como instrumento de Deus para a realização daquilo que Ele quer fazer na sua vida, como também através da sua vida. Nos procure. A igreja cresceu e com esse crescimento exponencial também cresceu as nossas necessidades e nós precisamos de você. Você é a resposta de Deus para o nosso coração. Nós oramos para que o Espírito Santo de Deus trouxesse cada um de vocês para fazer parte desta igreja e você disse sim ao Espírito Santo de Deus. Então, nos procure, nós queremos integrá-los na vida da nossa igreja da melhor maneira possível. Ministério infantil, Ministério de comunicação, dos homens vigilantes, ali também no Mitan, são tantas áreas, na integração, nos boas-vindas. Nós temos enormes necessidades aqui nessa igreja e que você possa se voluntariar para servir ao Senhor com os seus dons e talentos. Não fique de fora. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, geralmente virada de ano, um novo ano se inicia, nosso coração vem planejando, sonhando com aquilo que Deus pode fazer na nova estação que é chegada para nós. Mas é interessante que eu tenho ouvido muito mais preocupações do que perspectivas boas em relação ao futuro, em relação à vida. Foi um ano desafiador, nós vivemos como nação brasileira e no mundo situações tão difíceis, acidentes aéreos, e tudo isso mexe muito com o nosso coração. E o mais que eu tenho ouvido das pessoas é sobre crise, é sobre preocupação do ano difícil, e a economia, e é o dólar, e é o desemprego, e é o governo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um chamado de Deus para o meu, para o seu coração, de independentemente das circunstâncias que nos cercam, nós não perdemos a fé que há em Cristo Jesus. Então, nesta noite, o Espírito Santo de Deus tem um convite a mim e a você. Ouse ter esperança. Jesus já nos disse que nós teríamos dias difíceis, tribulações, mas para que nós não perdêssemos o ânimo.
alegria. E a pior coisa é nós caminharmos desanimados, sem expectativa de um futuro melhor, sem expectativa da intervenção de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens e mulheres que ousaram ter esperança em Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores e difíceis, porque o justo viverá pela fé. Então eu e você somos convidados a vencer os desafios que porventura virão sobre nós nesse ano de 2025, com esperança e fé num Deus que pode mudar a nossa história. É nisso que eu creio. Olho para José do Egito da Bíblia, que foi perseguido pelos seus irmãos, foi abandonado pela sua casa, injustamente preso, mas havia uma esperança no seu coração, havia uma promessa dada por Deus, e a promessa se cumpriu na vida dele. Eu olho para a Bíblia e vejo Esther diante de um genocídio, e Deus então a convoca para um posicionamento claro diante de uma triste realidade, e ela então coloca a sua vida em risco, entra na presença do rei, e Deus usa a coragem daquela mulher para salvar o seu povo, porque havia uma esperança no seu coração. O apóstolo Paulo também enfrentou as mais severas provações na sua vida. Foi preso, foi apedrejado, espancado, condenado injustamente, encarcerado, e mesmo assim, olha só o que ele escreveu aos cristãos de Roma, que estavam também enfrentando um momento difícil. Romanos 5,13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Glórias ao Senhor. Davi enfrentou gigantes, perseguições, inimigos, e nunca perdeu a sua confiança em Deus. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 124. São apenas 8 versículos, e aqui é um cântico de confiança, é um cântico de gratidão a Deus, que nos faz perceber que não importa os desafios, não importa as adversidades, não importa as má notícias que porventura cheguem até a nossa casa, cheguem até a nossa vida, porque as promessas de Deus são certas para cada um de nós. Então, ou eu e você depositamos a nossa confiança em Deus, ou nós iremos sucumbir com a falta de esperança desse mundo. Mas eu creio que Deus tem um novo tempo para mim, um novo tempo para você. Eu creio que as promessas do Senhor se cumprirão sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Então, ouse ter esperança. Abra sua boca para profetizar bênçãos. Abra sua boca para trazer a realidade da palavra do Senhor sobre a circunstância que você esteja enfrentando, que talvez te leve a duvidar. Mas que você faça como o profeta e diga: Senhor, eu quero trazer à minha mente, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E a Bíblia diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa dos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho. Por isso o Espírito Santo de Deus, fale conosco, ilumine a nossa mente, encha de alegria o nosso coração, e que possamos nos posicionar como filhos amados de Deus,
Pai, que o teu nome seja glorificado neste lugar. E que a alegria do Senhor, que nossa força é, seja uma realidade presente dos nossos corações neste lugar. Em teu nome nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, minha mãe estava compartilhando comigo sobre uma entrevista que uma senhora de 100 anos deu à TV. E ela está naquele ambiente da Ucrânia, onde está em guerra, país em guerra. E perguntaram a ela sobre a experiência que ela havia passado, 100 anos de idade, como ela conseguiu caminhar tanto tempo e ser encontrada e ser achada. E ela, com toda a alegria do seu coração, apesar da triste realidade que cerca o seu país, ela disse: olha, eu sou uma sobrevivente de uma guerra. Quando eu tinha 2 anos, eu vivenciei uma guerra ainda bebê. Mas eu cresci. E a minha família contando tudo o que aconteceu, as experiências tristes daquela guerra. E eu, aos meus 100 anos de idade, me deparei novamente emergida numa guerra. Mas havia esperança no meu coração. E quando eu consegui sair daquele lugar de cativeiro, eu andei, acreditando que eu seria encontrada por alguém. E os exércitos do seu país a encontraram e levaram em segurança até então para o meio do seu povo. A esperança é algo que precisa nos acompanhar diariamente. Li uma frase dias atrás que dizia assim: enquanto Deus não abrir a porta, adore-o no corredor. Enquanto Deus não abrir uma porta, adore-o no corredor. Porque enquanto nós aguardamos as portas serem abertas, o nosso coração tem a predisposição de desanimar, de se angustiar. Talvez você chegou com expectativas no final do ano de 2024, de orações sendo respondidas e as respostas não vieram. E a tendência do seu coração foi se frustrar, se angustiar, se desesperançar. Mas uma nova estação está chegando sobre a sua casa, sobre a sua vida. E independentemente da porta estar fechada ainda, adore a Jesus no corredor. Porque no tempo certo, aquilo que Ele tem preparado para derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, aquilo que Ele tem projetado para entregar a você, será entregue em nome de Jesus. Mas eu olho para esse texto e vejo pelo menos 4 metáforas que o salmista utiliza. Eu creio que são cerca de 73 salmos escritos por Davi. Não recordo muito bem nesse momento. Mas desses 70 salmos que ele escreveu, 90% desses salmos foi no ambiente desafiador, no ambiente de guerra, no ambiente de perseguição. E se eu fosse perguntar aqui para alguém se já passou por alguma situação em que se deparou com perseguição, se deparou no ambiente de inveja, no ambiente de competitividade, no ambiente de afronta, eu creio que a maioria aqui, infelizmente, levantaria suas mãos. Porque o mundo muitas vezes é cruel. E o salmista nos coloca que ele estava nessa situação muito difícil. E eu e você, de tempo em tempo, seremos colocados em situações desiguais, em situações de desvantagem, em situações em que o nosso coração se sente pressionado por todos os lados. Olha que o salmista diz aqui: eles então nos teriam engolido vivos. É como se Davi estivesse no campo, de frente de feras, com fome, famintas, loucas para engoli-lo, para destruí-lo, para matá-lo. E a palavra do Senhor está nos dizendo que de tempo em tempo nós estaremos em lugares que vamos nos sentir muitas vezes indefesos, vamos nos sentir com medo, inseguros, como se fôssemos sendo tragados pela ira deste mundo presente. Às vezes o simples fato de você ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, é motivo de você ser perseguido. E talvez você chegue aqui neste dia, nesta noite, com um sentimento de que tem enfrentado situações tão difíceis. E aqui a palavra do Senhor nos mostra a intensidade dos inimigos de Davi e a vulnerabilidade que ele estava sentindo diante daquela opressão. Eu e você enfrentaremos situações e nos sentiremos muitas vezes indefesos.
Nesse contexto histórico em que Davi escreve, Israel estava enfrentando inimigos que desejavam a sua destruição total. E muitas vezes nós precisamos ter essa percepção que o diabo, inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir, ele quer nos oprimir, ele quer nos angustiar. E quando ele consegue lançar setas para o nosso coração, trazer opressão e nos intimidar em relação àquilo que Deus tem para nós, colocando dúvidas, nós nos sentiremos como o salmista, sendo tragados pela situação daquela circunstância. Mas se há algo que eu e você precisamos entender, que talvez a fera que queira nos destruir nesse presente século seja a ansiedade. Nós estamos no mês de janeiro, janeiro branco. É o mês em que nós somos despertados para nos conscientizar muito mais sobre as nossas mazelas emocionais, sobre a importância de ter uma saúde emocional equilibrada. E diante de tantas más notícias, eu e você só conseguiremos ter alegria de viver, sermos leves na nossa jornada de vida, quando nós sempre fixarmos os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Deus que nos traz toda a esperança e alegria do dia vindouro. A pressão social tem atacado muitas pessoas em suas identidades, relacionamentos tóxicos têm roubado a alegria de muitos homens e mulheres que se veem nessa triste realidade, e o pecado que nos tenta destruir diariamente, espiritualmente. Mas o salmista aqui nos diz que quando o Senhor está no nosso lado, essas feras não têm poder de nos destruir. A ansiedade não pode roubar a sua alegria de viver. A depressão não pode roubar as promessas de Deus para a sua vida. Essa enfermidade que você talvez esteja enfrentando não tem poder para roubar de você aquilo que Deus tem preparado. Nós precisamos agarrar as promessas de Deus. E é isso que o Senhor tem para nós. Precisamos reconhecer os perigos, reconhecer a realidade que nos cerca, buscar sabedoria em Deus para administrá-las, mas não permitir que essas ameaças roubem do nosso coração a certeza que há um Deus poderoso, há um Deus que muda destinos, há um Deus que cura, há um Deus que liberta, há um Deus que abre portas aonde elas não existem. A nossa esperança, a nossa confiança deve estar em Deus. Ai, mas o dólar, ai, mas a inflação. Queridos, a nossa confiança está em Deus. E a Bíblia diz que nunca um justo e a sua descendência mendigará o pão. Você crê nisso? Vivemos por fé e não por vistas. Essa é a esperança que nós temos. Mas há uma outra metáfora que o salmista usa aqui, que são realidades sufocantes. Versículo 4 e 5 diz: então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. O salmista descreve uma situação de total desespero. Eu não sei quantos aqui já tiveram a triste experiência de se afogar. Aquela falta de ar, aquele desespero, aquele medo. E essa era a situação que o salmista estava quando ele compôs esse salmo, essa poesia, essa canção. Ele estava inserido nesse momento de profundo abatimento da sua alma, de desespero. A minha mãe sempre foi uma excelente nadadora. Ela atravessava o rio Apa com a minha prima nas costas dela, com um saco de compras pesado numa mão, e atravessando o rio Apa só num braço. Alguém conhece o rio Apa aqui? Conhecem? E minha mãe era uma excelente nadadora. E um dia um redemoinho cercou a minha mãe e foi puxando. E ela conta que aquela situação foi tão desesperadora porque ela não conseguia sair. E havia algumas pessoas naquele lugar que estavam acostumadas a ver minha mãe nadando, atravessando com muita tranquilidade aquele rio. E quando eles se depararam com a minha mãe nadando ali, falaram: não, deve estar brincando. Ela é acostumada, não tem perigo. E aqueles minutos ali, minha mãe conta o quanto foi desesperador, e até hoje ela carrega esse trauma. Minha mãe entra em qualquer rio, em qualquer piscina, ela tem a consciência que é fundo.
Mas você usa a palavra e fala assim para ela: mãe, cuidado que é fundo. Ela afunda assim, na hora, tamanho trauma. E assim era o sentimento do salmista. Aquelas águas sobre ele, aquelas correntes, trazendo sobre a sua alma angústia, trazendo sobre a sua alma preocupação. No contexto de Israel, essas torrentes de água poderiam ser interpretadas também como crises nacionais, exércitos inimigos ou momentos de extrema provocação, de destruição que parecia naquele momento ser inevitável. Quantos já se sentiram sufocados pela dívida? Só quem já passou por uma situação difícil financeira sabe qual é esse sentimento, esse desespero, essa angústia. E o salmista nos coloca que essas torrentes podem ser caracterizadas por vários aspectos da nossa vida. Torrentes emocionais, aquelas que roubam a nossa paz, as pressões do dia a dia que drenam a nossa alegria. Torrentes relacionais, não há nada mais do que destrua um ser humano do que quando ele está emocionalmente frágil, machucado em relação à sua família, desacreditado em relação a algum relacionamento que ele esteja inserido ou que ela esteja inserida. Só quem já passou por uma ruptura de uma aliança, por uma briga em família, sabe exatamente o sentimento do salmista, essas torrentes, essas águas emocionais que vêm como se fosse te afogar, submergir a sua vida. Mas não somente isso também, muitas vezes eu e você somos colocados em ambientes de torrentes espirituais, em que a nossa fé é desafiada, em que a incredulidade entra no nosso coração, querendo que roubar de nós a perspectiva de que Deus ouve, que Deus vê e que Deus responde, que Deus tem poder de nos tirar de toda e qualquer situação. Esses ataques de Satanás vêm sobre as nossas vidas para nos afastar de Deus, para esfriar o nosso coração em relação às promessas de Deus para as nossas vidas. Em tempos modernos, essas torrentes, elas parecem como desafios aparentemente incontroláveis. Uma irmã muito querida dessa igreja está enfrentando novamente a realidade do câncer na sua vida. Ela está nos acompanhando pela internet. Irmã, nós estamos de oração por sua vida. Nós cremos que Deus está te sustentando. E ela estava compartilhando que há dias que ela não se sente tão bem. E só quem passa por essa enfermidade ou passou por essa enfermidade sabe a angústia que ela traz. Mas são nesses momentos mais difíceis que Deus nos visita com a sua graça, que a mão da sua misericórdia está sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que as águas turbulentas podem se levantar, mas o salmista nos lembra: o Deus que nós cremos é o Senhor das águas. E no momento que Ele se levantar sobre as nossas vidas, Ele cessa toda e qualquer tempestade. Aleluia! É nisso que nós precisamos crer. Somente Jesus da nossa vida, pode nos ajudar nesses momentos em que nós estamos enfrentando situações que querem tirar a nossa esperança. Terceira metáfora que o salmista usa está no versículo 6, quando ele fala de circunstâncias ameaçadoras. Eu não sei você se já esteve inserido num ambiente de ameaça de perder o emprego, ameaça de perder uma posição, uma ameaça de vida, um sequestro relâmpago. Só quem já passou por essas circunstâncias consegue talvez dizer exatamente aquele sentimento horrível que essa circunstância de ameaça traz sobre nós. Eu de tempo em tempo falo aqui em relação à minha saúde, quando diagnóstico, quando situações chegaram até mim, ameaçando uma realidade, trazendo uma perspectiva triste sobre aquilo que eu poderia vivenciar, sobre aquilo que eu teria que enfrentar, como é angustiante. Mas o salmista diz aqui: bendito o Senhor, que não nos deu por presa dos seus dentes. Ele retrata os seus inimigos como predadores ferozes, prontos para devorar, prontos para destruir. E a nossa vida é muito mais espiritual do que nós podemos imaginar. Se você está aqui neste momento
vivendo um tempo bom. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Deus traz paz sobre a nossa vida. Deus traz momento de regozijo. Deus traz momentos em que nós podemos celebrar a fidelidade dEle também, momentos de alegria. Mas nós sabemos que de tempo em tempo passaremos por situações em que teremos essa perspectiva, talvez do salmista, de que feras querem nos devorar, nos destruir, como presa por seus dentes. Que situações são essas que nós enfrentamos muitas vezes em nossa vida? Um pânico, uma depressão, uma solidão, um câncer, uma esterilidade, uma perda. Mas ele começa dizendo aqui no versículo 7 que existem também laços que querem nos aprisionar, laços que querem nos prender, laços que querem nos amarrar, impedir com que nós saiamos do lugar, para que fiquemos estagnados naquele ambiente de dor, naquele ambiente de trauma, naquele ambiente de vitimismo, naquele ambiente de tristeza, naquele ambiente de angústia, de falta de perspectiva com aquilo que há de vir. E ele disse: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou e nós escapamos. Davi está falando aqui de um laço que vai apertando situações, ou circunstâncias, ou pessoas. Mas ele diz: olha aqui, independentemente desse laço que foi preparado, dessa armadilha que foi preparada, para impedir de você avançar, para impedir de você ser livre, ele está nos dizendo: entenda que a Bíblia nos garante, o laço quebrou-se, nós escapamos. Eu creio que nesta noite Deus está quebrando laços neste lugar, destruindo laços do inimigo contra as nossas vidas, para que possamos caminhar livres em Cristo Jesus. Que nada prenda as suas emoções, que nada prenda o seu espírito, que nada prenda os seus pés, que nada cale a sua voz, que nada prenda as suas mãos e impeçam de louvar e adorar o Espírito Santo de Deus. Deus não quer que nós viemos andar rastejantes pela estrada, desanimados, desesperançados, angustiados, só lamentando. Não, Deus está dizendo que nós precisamos avançar, nós precisamos marchar, caminhar, vamos voar alto como as águias voam, porque o inimigo não tem poder de nos amarrar. E a Bíblia fala aqui que não apenas ele desenlaça, ele tira o laço. A Bíblia fala assim: o laço quebrou-se. Deus quebrou os laços do maligno contra a sua vida. Deus quebrou o laço do maligno contra a sua família, contra a sua casa. E não há droga, não há traição, não há má notícia, não há enfermidade que vai impedir que você viva as promessas de Jesus. Laços estão sendo quebrados aqui neste lugar, nesta noite, eu creio nisso. Destinos estão sendo transformados para a glória de Deus. No final do ano aqui nós podemos ver alguns testemunhos de como foi o ano de 2024. Quantas famílias foram alcançadas pela graça de Deus. Quantos laços do maligno foram quebrados sobre as casas, sobre as famílias. A Monique está aqui. Está aqui a Monique? Está aqui. Essa família viveu uma situação difícil. Talvez muitos aqui não saibam, mas o laço foi quebrado e Deus visitou naquele hospital e mudou a sorte. Meu irmão, minha irmã, o que eu e você precisamos é depositar a nossa esperança em Deus, é saber que aquilo que o nosso olho ainda não viu, aquilo que não chegou no nosso coração, são as preparações do Senhor para a nossa vida. Situações difíceis não podem roubar quem Deus é. Mas se há 4 tipos de lutas que Davi enfrentou, ele coloca também no texto bíblico aqui 4 tipos de saída específica que Deus deu em cada momento. Essa metáfora do sofrimento, e nós estamos falando do pastor de ovelhas,
Talvez quando ele se sentiu preso como se estivesse com feras, ele lembrou-se quando ele estava com as suas ovelhas no pasto, e veio o leão e veio o urso. Mas ele lembrou-se também que veio a mão poderosa de Deus e trouxe livramento. Ele lembrou do gigante que esteve à frente dele. E é interessante que as nossas lutas, nós precisamos buscar discernimento espiritual em Deus, para termos as ferramentas corretas para a nossa vitória. Quando o Filisteu se levanta, quando Golias se levanta, e Davi então se coloca ali, como instrumento de Deus para enfrentar aquele gigante, nós vemos que a primeira coisa que faz é colocar uma armadura pesada sobre ele. Mas Davi nos ensina uma lição, que lutas espirituais são vencidas com armas espirituais. Ele não usou do escudo de Saul, ele não usou da espada de Saul, ele não usou da armadura de Saul e nem do seu exército, mas ele foi em nome do Deus Todo-Poderoso. E o que eu e você precisamos nas adversidades da vida, nas tristezas da vida, nas angústias da vida, nas ansiedades da vida, enfrentá-las em nome do Senhor dos Exércitos. Dizer: olha medo, olha ansiedade, olha afronta, você vem a mim com espada, com lança, você vem a mim com más notícias, você vem a mim com palavras ameaçadoras, você vem a mim com perseguição, eu vou até você em nome de Jesus. Saia do meu caminho em nome de Jesus. E Davi disse: hoje mesmo o Senhor entregará a sua cabeça nas minhas mãos. Sabe o que é isso? Esperança. Esperança em Deus. Ele sabia que não era estratégia humana, não era armas humanas que dariam para ele a vitória. Ele sabia que era o Deus Todo-Poderoso que poderia conceder aquela vitória. E um simples cuidador de ovelhas, um simples pastor de ovelhas com seu estilingue, derrubou um gigante, porque ele foi apenas um instrumento. Quem derrubou foi Deus. Meu irmão, minha irmã, você se posiciona como instrumento de Deus nas batalhas da vida, mas quem vai te dar a vitória é o Deus Todo-Poderoso. Como ter esperança? Como ter esperança diante dessas águas que afogam, que querem submergir, dessas feras que querem engolir, que querem intimidar? Como ter esperança? Ele traz a resposta. Primeira coisa, tenha certeza que Deus está com você. Tenha certeza que Deus está ao seu lado. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco. A sua presença é suficiente para nós. A sua graça é suficiente para nós. O seu cuidado é suficiente para nós. Eu estava aqui no interior do estado, em férias. Estava indo para Bonito e resolvemos ir por uma estrada nova que eu não conhecia. Estava tudo tranquilo. Então, estava com a minha mãe e com o meu sobrinho no carro. Dei a seta e fui podar o caminhão. Quando eu ultrapasso um carro, eu ultrapasso aquele caminhão. Quando eu volto para a estrada, o câmbio do meu carro não funciona, não responde. E naqueles poucos segundos eu só clamava pelo livramento de Deus. Meu carro é de marcha, não é automático, mas o câmbio não respondia, E eu estava chegando numa cidadezinha onde tinha uma rotatória, tinha movimento de longe, eu vendo, eu falei: meu Deus, eu não vou conseguir parar, meu Deus, eu não vou conseguir controlar o carro. Mas o Deus que permite situações de dificuldade na nossa vida, é mesmo Deus que nos faz experimentar da sua provisão, do seu cuidado, do seu livramento. E naqueles poucos segundos eu clamei no meu espírito, e eu consegui controlar o carro, coloquei o carro em alerta, não tinha acostamento, fui para a rotatória, parei, consegui parar o carro. Irmãos, eu parei bem assim, não foi no acostamento não, da direita, eu parei bem aqui na rotatória na direita, aqui na esquerda. E o caminhão passando, e os carros passando, e eu ali tentando controlar, né, perna tremendo, a mão tremendo, uma senhora, uma criança no carro, quase sofreu um acidente. E Deus é tão bom.
que eu fui parar o carro para procurar o triângulo, para ver o que estava acontecendo, porque é uma cidade muito movimentada, a estrada. De longe, uma pessoa me avistou, um homem de Deus, um mecânico, que estava no lugar certo, na hora certa. Queridos, Deus não te abandonou. O Senhor vai te mandar o socorro no lugar certo, na hora certa. Deus é com você. Deus é com você. Então ele chegou, gritou: moça, está precisando de ajuda? Eu falei: sim. E ele estava com mais um senhor no carro, testando o carro que ele tinha acabado de arrumar. E o rapaz estava com ele, desceu do lado do passageiro enquanto ele foi dar a volta. E ele disse assim: moça, lá de longe, ele olhou e falou: você acha que aquele carro está com um problema? Eu vou lá sacudir aquela pessoa, vou lá ajudar aquela pessoa, vou lá acudi-la. E quando ele desceu, ele falou assim para mim: sabia que ele é um homem de Deus? Que Deus levante homens de Deus, mulheres de Deus, para ser instrumento na sua vida de bênção, para ser socorro de Deus na sua caminhada, mas que você seja também instrumento de Deus, para ser resposta para aqueles que estão lá fora clamando, precisando de esperança para os seus corações. Quando os desafios parecem grandes demais, confie na proteção de Deus. Então ele pegou meu carro, levou para um posto, e realmente a marcha não encaixava. E ele falou: moça, espera um pouquinho que eu sou mecânico, vou dar um jeito. Testou, meu carro funcionou. Falou: não tem nada. Às vezes isso pode acontecer, não tem nada. Então, meus queridos, não está acontecendo nada. Deus está no controle. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Nesse ano de 2025, independentemente das situações que você já está enfrentando ou que você enfrentará, traga na sua mente que o salmista disse: ah, se não for ao Senhor. Ah, você pode imaginar nesta noite que seria a sua vida se não fosse o Senhor. Quando você estava enfrentando aquele desemprego, quando você estava enfrentando aquela enfermidade, quando você estava enfrentando aquela falência, aquele desemprego, aquele temor, aquela ansiedade, Deus Emanuel estava com você, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Eu posso ouvir um amém? Eu creio nisso. Mas não somente isso, o salmista ele diz assim: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Davi nos traz uma perspectiva de que Deus está ao nosso lado porque Ele é o Deus Emanuel. Mas tão importante quando Deus está conosco é nós sermos aprovados por Deus naquilo que nós estamos enfrentando. Há situações e provações que eu e você enfrentamos por falta de sabedoria, por falta de discernimento. E aí nós clamamos para Deus intervir na nossa história, não é? Buscando resposta. E Deus usa aquela situação para nos dar uma lição, de saber que Ele não compactua com coisas erradas, e que as consequências nós viveremos. Mas aqui Davi nos está falando do caráter de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para com a sua vida. E aqui ele está dizendo que quando nós caminhamos debaixo da direção de Deus, fazendo conforme o princípio de Deus, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, nós temos a proteção do Senhor e a aprovação de Deus. Deus está conosco. É interessante uma frase de Abraham Lincoln, estadista e foi presidente dos Estados Unidos. Numa situação que ele estava enfrentando ali, ele foi usado por Deus também para acabar, com algumas situações difíceis que aquele país estava enfrentando, como a escravidão. E ele disse a seguinte frase: eu me preocupo muito pouco em estar ao lado de Deus, e muito mais, muito mesmo, em ter Deus ao meu lado. Eu me preocupo muito pouco em estar ao lado de Deus, e muito mais, muito mesmo, em ter Deus ao meu lado. Quando nós buscamos viver os princípios da palavra de Deus, ter uma vida correta diante de Deus, por mais que os inimigos se levantem contra as nossas vidas, se levantem contra a nossa casa,
nós podemos confiar no caráter de Deus, que Ele está conosco e que Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação que estejamos enfrentando. Deus, Ele é maravilhoso. Em segundo lugar, o salmista nos diz que nesses momentos de dificuldades, nós precisamos confiar no amor de Deus. Você sabia que Deus te ama? Deus ama você. E a Bíblia diz que Ele te ama de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que pudéssemos obter através de Jesus uma vida eterna com Cristo. Foi a canção que nós cantamos agora mesmo. Vai valer a pena enfrentar as situações que nós enfrentamos. Vai valer a pena derramar as lágrimas que nós derramamos por circunstâncias difíceis, por injustiças, por medos, por enfermidades, por tantas situações, por perdas. Porque um dia nós estaremos diante do Senhor dos Senhores, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas que sejamos aprovados pelo Senhor. Deus é aquele quem nos justifica. Deus é aquele quem batalha por nós. Deus é aquele que peleja por nós. Mas nós precisamos estar caminhando cada dia mais no centro da vontade de Deus. E Ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Davi reconhece, naquele momento difícil, que se não fosse o Senhor, ele teria sido destruído. Se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos? Se não fosse o Senhor, onde os seus filhos estariam? Se não fosse o Senhor, como o seu casamento estaria? Se não fosse o Senhor, como você estaria? Mas Ele é com você, Ele é contigo. Creia no amor de Deus, Ele te ama. E nem o fio do seu cabelo cai sem a permissão de Deus. Talvez você chegou aqui traçando planos e eles não aconteceram. Buscando resposta, elas ainda não vieram. Mas creia no amor de Deus. O seu amor é grande, é incondicional. E no momento certo, Ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Ele vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Aquilo que o remédio não faz, Deus faz. Aquilo que o tratamento não alcança, Deus alcança. Você crê nisso? Esse é o nosso Deus. Creia na intervenção de Deus na sua vida. O que o salmista está dizendo, meu querido, minha querida, no momento certo Deus vai intervir na sua vida. No momento certo Deus vai intervir na sua casa. No momento certo Deus vai intervir no seu trabalho. No momento certo Deus vai intervir no seu ministério. No momento certo, no momento certo, no momento certo, Deus agirá, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Então que nesta noite eu e você possamos nos colocar em pé e dizer: Senhor, eu ouso nesse ano de 2025 depositar totalmente a minha esperança em Ti. Não são adversidades, não são problemas, não é economia, não é o dólar que vai roubar minha alegria de viver, mas eu creio que o meu Redentor vive, e aquele Deus que esteve presente na cova dos leões e fechou a boca dos leões, aquele Deus que se fez presente na fornalha, sendo o quarto homem, é o Deus que continua comigo na minha casa. Ele está conosco. É o Deus que nos visita em meio às tempestades da vida, mas Ele levanta a sua voz e diga: tempestade, cessa agora. Ele é poderoso. Deus está dizendo que Ele tem poder para intervir na minha e na sua vida com o seu poder. Eu quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus, porque em quarto lugar, Davi nos está dizendo no versículo 8, uma verdade absoluta: tenha convicção que o socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos aos montes. De onde é meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem do FMI. O meu socorro não vem da economia. O meu socorro não vem de governos. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O governo está em suas mãos, e não há nada que o inimigo das nossas
nossas almas possa fazer contra as nossas vidas, que Deus não venha intervir sobre nós. Sabe por que o salmista diz aqui, eu creio eu, encerrando dizendo, o Senhor que criou os céus e a terra? Porque Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, mas que o Espírito de Deus pairava sobre a face. Talvez você chegou aqui nesta noite dizendo, não vejo tanta perspectiva assim, não vejo tanta saída assim, não enxergo tanta esperança assim, eu não vejo nada, eu não vejo nada. Mas o nada é matéria-prima na mão de Deus. Do nada, Deus fez existir tudo aquilo que existe, por meio da sua palavra. Você pode talvez olhar para algum nada em alguma área da sua vida. Você olha, não vejo perspectiva, não vejo portas abertas nesse aspecto. E Deus comunica ao seu coração nesta noite, eu estou quebrando laços, eu estou destruindo laços que te prendiam, porque do nada eu tenho poder para fazer a realidade ser diferente sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu celeiro, sobre o seu negócio, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus filhos. Talvez você esteja aqui e alguém da sua família esteja em outro lugar, e você fala, eu não vejo perspectiva nenhuma de mudança. Mas sabe o que Davi nos faz ver nesse salmo? Que ele não olhava para a criatura, ele olhava para o Criador. Sabe o que eu e você precisamos? Não olhar para a realidade que nos cerca. Não é ignorar, mas é não fixar os nossos olhos na realidade que nos cerca, mas ousar ter esperança naquele que pode mudar a nossa história. Primeiro culto do ano de 2025. E a esperança em Deus é a chave que abre portas aonde somente havia muros. Por isso essa porta aqui. Talvez alguma área da sua vida você olhe e veja tudo um breu, sem esperança, como se fosse uma grande muralha na sua frente. Você não vê solução, você não vê direção, mas a esperança é a porta que Deus abre para trazer iluminação sobre a sua vida. E eu quero orar por você nesta noite. E uma palavra que Deus colocou no meu coração, e alguém aqui neste lugar está precisando dessa palavra. Está em Jeremias 31:16, que diz: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Não é mais tempo de lamentar, não é mais tempo de ficar só chorando, é tempo de esperançar, colocar um sorriso nos seus olhos, dizer: ah, Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Ah, Senhor, eu não compreendo, mas eu espero, eu confio, eu creio que o Senhor pode mudar isso. E neste ano eu consagro o meu coração, a minha casa, a minha esperança na tua presença, porque laços estão sendo quebrados nesta noite. Enquanto nós celebrarmos ao Senhor com essa canção, eu quero convidar você a sair do seu lugar, dizer: Senhor, eu não compreendo muitas coisas até aqui. Senhor, talvez algumas respostas ainda não visualizei, mas assim como o salmista que estava no meio de uma guerra, se sentindo ameaçado, se sentindo intimidado, angustiado, sufocado pela circunstância daquele momento, ele decidiu levantar um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Ele decidiu trazer à sua mente quem Deus é, o Criador dos céus e da terra. Irmãos, Deus não está preocupado em nos colocar em zona de conforto. Deus quer ver o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. E as guerras que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, só farão cada um de nós experimentar mais uma vez
o cuidado, a provisão e a fidelidade do Senhor. Então quero convidar você neste lugar, aqui, vir à frente. E você vai apresentar diante do Senhor uma área da sua vida que você está depositando a confiança e a esperança em Deus. Dizer: Senhor, essa área da minha vida aqui, eu estou entregando aqui para o Senhor. E quero dizer que a partir de hoje eu não perco mais o sono. A partir de hoje eu não perco mais a alegria. A partir de hoje, em relação a essa situação, eu decido esperançar no Senhor. Eu não vou viver baseado naquilo que eu vejo. Eu viverei baseado naquilo que eu creio. E eu venho aqui na frente para te dizer que esse ano de 2025 eu experimentarei de uma fé que eu nunca experimentei. Será um ano de portas abertas, eu creio nisso. Mas para que elas sejam abertas sobre a minha e a sua vida, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Senhor, dizer: Pai, o Senhor tem me prosperado financeiramente, mas esse ano eu quero prosperar espiritualmente. Eu quero crescer em intimidade contigo, novos dons sobre o Senhor. Deus, esse ano eu quero ver a minha família totalmente rendida ao Senhor. E essa esperança eu consagro ao Senhor na tua presença. Senhor, sobre a minha vida, Senhor, na área familiar, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho perspectivas, eu estou colocando diante do Senhor, porque o laço foi quebrado. O laço foi quebrado sobre a sua vida. Você crê nisso? O laço foi quebrado. O que eu e você precisamos não é compreender,